Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, estou muito feliz, sou muito feliz e estou muito feliz de estar aqui nessa responsabilidade, na minha casa, na casa do nosso Pai, no qual a gente serve já há bastante tempo, com felicidade e sendo feliz, porque é só em Jesus que nós temos a plena felicidade. Glória a Deus. Como de costume, né? Eu quero dar honra a todas as pessoas que fazem parte da minha vida, começando pelo nosso bispo, que tem sido um pai, tem sido um bom líder, mentor, minha esposa, que é a boca do Espírito Santo na nossa casa, minha família, minhas filhas, minha mãe que está presente, meus amigos, nosso líder da diaconia, Delson, aos nossos amigos de longas datas, pastor Eduardo, Borges, Jefferson, que é um amigo novo, mas parece que a gente é amigo de longas datas, entre tantos outros amigos que se fazem presente, que é mais considerado do que amigos, sim como irmãos, Kleber, Sabrina, entre tantos outros. Posso dizer que tenho muitos amigos mais chegados do que irmãos aqui nessa casa. E se você não tem amigos ou você acha que tem poucos amigos, eu quero dizer para você que aqui é um lugar onde você pode encontrar amigos mais chegados do que irmãos, amém? Quero aproveitar e pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Jó. No livro de Jó, capítulo 14. Enquanto você vai procurando, hoje eu tive uma experiência da hora, em casa, com o Espírito Santo. E eu, preocupado que sou, e ansioso que sou também, ficava perguntando para Deus toda hora: Senhor, é isso mesmo? É essa mensagem mesmo? E Deus tocou no meu coração dizendo: já tem pessoas que já estão sendo impactadas com essa mensagem. E hoje elas receberão a confirmação de que eu estou falando com elas, que eu estou cuidando de tudo. Através dessa palavra, vá e faça a sua parte e deixe que o resto eu faço. Então, eu convido vocês a abrir o texto no livro de Jó, capítulo 14, verso 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Amém? Podem se assentar. Eu quero dizer para vocês que eu sinto muita saudade, eu gosto muito do microfone, sou músico, né, cantor do Grupo Ao Cubo, e a gente faz muito tempo que a gente não sobe num palco para poder cantar e fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer, e a gente está com muita saudade. Quando a gente pega no microfone, às vezes para fazer uma live, a gente não quer soltar mais o microfone. Então, se eu estiver demorando muito aqui, alguém dá um sinal, fala: ó, deu? E aí a gente para. Mas eu estou muito feliz de estar aqui e de representar essa palavra, a palavra de Deus, e poder inspirar vocês também. Amém? Eu li um texto aqui no livro de Jó, Jó que era um homem, para quem não conhece a história de Jó, Jó era um homem muito temente, reto, íntegro, e sofreu algumas represárias. O inimigo que tentou muito contra a vida de Jó, antes disso, se deparou junto com Deus, e ali numa troca de conversa, Deus falou: ó, você pode fazer o que você quiser com Jó, só não tira a vida dele. E Jó, perdendo tudo, um homem rico, um homem com uma família linda, com 10 filhos, uma família estruturada, talvez o homem mais rico da sua época e na sua região,
começa a perder tudo. Jó se encontra falido, perdendo também os seus filhos, ficando enfermo. E aqui nesse texto, no capítulo 14, verso 7, a gente vê Jó falando sobre esperança. Só que Jó, ele estava desesperançoso nesse momento. E ele olha e diz que até para uma árvore que é cortada, há esperança. E como pode um homem que está sem esperança ver esperança em uma árvore que já foi cortada? E talvez seja assim que você se encontra nessa noite, desesperançoso. Embora você esteja na igreja, você frequente a igreja, você assista a pregações, você ouve louvores no dia a dia, mas você se encontra desesperançoso nessa noite, ou por esses dias, ou nessa época. Jó, mesmo desesperançoso, ele conseguia ver esperança, até para uma árvore que foi cortada. E a gente vê essa comparação de árvore e o homem em diversos lugares na Bíblia, né? É citado a árvore em comparação com o homem em diversos lugares. Ontem mesmo eu estava na Monte Calvário e eu citei ali num bate-papo com os jovens o texto de Salmo 1, 2 e 3, verso 1, 2 e 3, que fala: bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, tal, e no verso 3 fala: será como a árvore que é plantada junto aos ribeiros. E a gente vê lá no livro de João, que fala: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, Jesus falando, né, que ele é a videira verdadeira, e Deus é o agricultor, e nós somos como os ramos. Nós vemos também ali em Mateus, que fala sobre a árvore de bons e maus frutos, as árvores de bons frutos e as árvores de maus frutos. E eu lembro de uma visita que eu fui fazer na casa do meu pai mesmo, né? Não pai Deus aqui na igreja, mas na casa do meu pai, seu Benê. Fui fazer uma visita lá, junto com a minha família, no meio da quarentena, e a quarentena, ela despertou algumas coisas na gente, coisas que a gente não estava acostumado a fazer. E minha esposa começou a ficar interessada por plantas, por mudas. E chegando lá na casa do meu pai, a gente começou a conversar, começamos a falar falei para ele que ele gosta bastante disso. E ela, toda vez, ela comprava uma muda, levava ela no aquário, aqui na Jacopêssego, e lá vende mudas, né, de árvores frutíferas, não frutíferas. E ela comprava algumas mudas, chegava em casa toda feliz e comprava vasinhos e tal. E aí passava 10 dias, as plantinhas morriam. E ela não conseguia entender, porque as pessoas que vendiam para a gente falavam assim: você está morrendo porque você não tem a terra apropriada. E aí a gente gastava com terra. E aí a gente comprava: você morreu dessa vez, não foi por causa da terra só, agora é por causa do vaso. Vamos comprar um vaso agora diferente. E aí morria também. E aí a gente explicou tudo isso para o meu pai. E aí o meu pai falou assim: você vai fazer o seguinte, eu vou dar um broto para você. Vou pegar aqui um galinho de um negócio que eu planto aqui, e você vai testar lá. E ele pegou um boldo, tinha um negocinho bonito assim de boldo do Chile. É bonito, mas é amargo, ruim para chuchu. E ele pegou um galho, não tinha folha, não tinha nada, pegou um galho e entregou para a gente. E eu dei risada, eu falei: a gente compra muda, cheio de folhas, cheio de uns negocinhos assim que dá para ver já. E não vinga, eu vou levar um teco de madeira desse, vou colocar na areia lá, não vai vingar. E aí minha esposa, ainda cheia de esperança, falou: não, mas como eu faço? Me explica o que eu tenho que fazer. E ele foi explicando para ela, e ele falou: não tem muita coisa a se fazer, a não ser regar, passar lá e conversar com elas. Mas conversar, não, você vai conversar com elas hoje, falou: oi, tudo bem? Sou eu que estou plantando você. E eu olhava ela fazendo aquilo, não, e eu olhei ele falando isso, ouvia, e eu dei risada também.
E aí a gente levou. A gente colocou essa madeirinha lá dentro do nosso carro de qualquer jeito, porque eu não acreditei muito, então eu acabei jogando lá no canto do carro. Quando a gente chegou lá, ela já falou em casa, aonde está a madeirinha do boldo do Chile? Aí eu fui lá no carro, peguei, subimos, e eu vi ela cuidando dessa madeirinha de uma forma, como que eu posso explicar? Ela cuidava dessa madeirinha de um jeito que eu nunca vi ela cuidando de uma planta. Na verdade, eu nunca tinha visto ninguém cuidando de planta assim, do jeito que ela cuidou dessa madeira. E todo dia ela acordava, uma das primeiras coisas que ela fazia era ir lá num montinho de terra, com adubo, com um pedaço de madeira enfincado na areia, e falava com ela, ó, eu estou esperando você crescer. E eu ria todos os dias. E passou 5 dias, passaram-se 10 dias, passaram-se 15 dias. E eu olhava e falei, meu, isso não vai vingar, não vai dar em nada. E a gente está em obra em casa, e um dos lugares não, o único lugar que se tem para ter acesso à obra que a gente está fazendo em casa, é uma escada de madeira que os pedreiros fizeram, que fica encostada onde ela tinha colocado esse vaso. E eu tinha que passar por lá todos os dias. E as vezes que eu via ela conversando com essa planta é quando eu subia para falar com os pedreiros. E num dia, depois de uns 20 ou 25 dias que eu via ela conversando com essa madeirinha, eu fui subir e tomei um susto. Eu falei, nossa, tem uma folhinha verde. E eu desci da escada e fui lá ver essa folhinha, eu não acreditei. Falei, Del, corre, você não vai acreditar. Ela falou o quê? Eu falei, meu, parece que tem uma folhinha verde na madeirinha lá que meu pai deu. Ela falou, não, eu sei. Eu falei, não, mas não é possível. A madeirinha era seca, não tinha raiz. A gente comprou um monte de mudinha que tinha raiz, tinha folhinha, já tinha coisas aparentes. E o tempo foi passando, e a partir daquele dia que eu vi aquela folhinha pequenininha, pouco tempo depois, tipo 5, 10 dias, eu comecei a ver aquela madeirinha cheia de folhinhas. E eu fui vendo a forma do boldo já. Não era uma folhinha qualquer, tipo aquelas ervas daninhas, sabe? Que a gente vê em volta do vaso, que não tem, a gente... Meu, mas que tipo de folha que é essa? De que planta que é essa? O que será que está... Não, já dava para ver que aquilo ali era boldo do Chile. Se era do Chile, se era da Argentina, não sei, é assim que eles chamam, né? E vendo aquilo, eu fiquei espantado. Todas as vezes que eu passava por ali, eu via, e eu ficava espantado. E um dia, conversando com o bispo leu esse texto. Ele falou desse texto. E esse texto ficou cravado na minha mente, eu não esqueci mais. Há esperança até para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas brotará. Tem um texto na Bíblia que diz que não falta nada para os pássaros, que não falta nada para as plantas, que Deus cuida de todas essas coisas. E nesse mesmo texto, diz que nós somos mais importantes do que essas coisas. A nossa criação, a criação de Deus, nós, criatura, somos a melhor das criações de Deus. E Ele se preocupa em cuidar de cada detalhe da natureza. Imagina só de você e de mim. Às vezes a gente olha para a nossa natureza, para a nossa vida, para a nossa condição, e a gente se vê como talvez uma árvore cortada. Sem esperança, possivelmente. As pessoas que estão ao nosso redor veem a gente sem folhas. No meio do nada, talvez. E também olham e falam, meu, dali não vai dar nada. Talvez alguém tenha olhado para você, ou olhou para você um dia e falou, ó, você não vai chegar em lugar nenhum. Disseram isso para mim um dia. Eu estudava radiologia, técnica radiologia, e eu sempre fui hiperativo, já falei isso aqui algumas vezes.
E eu sempre fui muito bagunceiro na escola, nos cursos que eu fazia. Hoje estou um pouco mais controlado, né, Del? E aí um professor foi falando na sala, ali naquela turma que tinha começado com 30 e poucas pessoas, ele foi falando ali, ó, você eu vejo no futuro como um bom técnico em radiologia, você tem que estudar mais, você tem que fazer uma faculdade, você será um excelente profissional, você moça, você... E eu fiquei esperando a minha vez, né, eu. Ele falou, não, você não vai chegar em lugar nenhum. E o tempo foi passando, a turma de radiologia foi diminuindo, o pessoal que estava ali com muita euforia foi diminuindo a euforia, de 30 e poucos foi caindo para 20, de 20 foi caindo para 15, e a gente terminou a turma com umas 10 pessoas. Das 10 pessoas que a gente conversava ainda, né, nas redes sociais, eu soube de 2 pessoas que começaram a atuar na área, que era uma pessoa que atuava na área de odontologia, fazendo raio-x na parte de odontologia, e eu, que estava trabalhando num hospital em Diadema. E eu queria encontrar esse cara para falar para ele que eu estava dando certo. Eu queria ter a oportunidade de olhar para ele e falar, ó, aquilo que você falou não procedeu. As pessoas que você olhou lá e você acreditava que era possível, porque tinha algumas folhinhas, algumas folhinhas verdinhas, você olhou e falou, opa, você vai chegar longe. Você não vai chegar em lugar nenhum. Eu queria ter oportunidade para ele de poder falar. E eu sabia onde ele trabalhava, eu sabia onde ele era responsável pelo setor de raio-x. E aí, onde eu estava trabalhando, surgiu uma conversa, e quando eu ouvi o lugar onde aquele cara trabalhava, que eu conhecia, eu ouvi eles falando sobre o lugar, eu cheguei perto para ouvir, e eu ouvi o chefe do setor falando, eu preciso de um técnico para cobrir férias no servidor público municipal, ali na Vergueiro. E aí eu me coloquei para ele e falei, ó, se o senhor quiser pagar metade do valor que o senhor pagaria para qualquer pessoa, eu aceito ir. Ele falou, não, mas por que e tal? E eu expliquei para ele, eu falei, não, porque eu preciso encontrar uma pessoa para poder falar para ele, para mostrar para ele que deu certo. E aí ele falou, então vai. E aí eu cheguei lá para trabalhar, a primeira coisa que eu perguntei para as pessoas lá, vocês sabem onde eu acho Chagas? E os caras falaram, ele está de férias, ele entrou de férias ontem. Aí eu falei, eu vou trabalhar aqui até o último dia de férias, eu vou voltar aqui porque eu preciso mostrar para ele. E eu estava com isso no meu coração, eu preciso mostrar para ele. Lembrei até daquela música da Damares, tem sabor de mel. Ai, quem me viu passar na prova e não me ajudou. E aí eu trabalhei o mês inteiro e eu me dedicava ali para ser o melhor técnico em radiologia. Por quê? Ali tinha um setor muito grande no servidor público, tem um setor muito grande de ortopedia, é um hospital grande. E eu me dediquei bastante ali, porque eu queria que ele ouvisse falar de mim. Já que ele não vai me ver, eu quero que ele ouça falar de mim. E eu trabalhei incansavelmente. Os caras falavam, ô, deixa para outro técnico fazer. Eu falei, não, deixa que eu faço. Deixa comigo. E aí, um cara chegou para mim e falou assim, ô, o chefe está na casa. E a gente falou que tinha um menino trabalhando aqui, menino novo de idade, novo também de profissão, e que era pau para toda obra. E ele quer te conhecer. Na hora que ele chegou no setor, ele quase caiu para trás. Ele falou, você? Não é possível. Eu esperaria qualquer pessoa, menos você. Qualquer pessoa, menos você. Eu achava que qualquer um daquela sala poderia chegar, menos você. E os meninos ainda falaram que você é o cara aqui. Eu quero ver você trabalhando. E ficou sentado vendo eu trabalhando. E no final do dia, eu que estava cheio de euforia de poder, né, falar, aí, tá vendo? O Espírito Santo de Deus foi trabalhando no meu coração, falando para eu ficar quieto.
E ali eu acho que era a última semana, talvez, minha no serviço. Ali prestando esse serviço no servidor. E eu aprendi que Deus cuida da gente. É Deus quem cuida dos detalhes, é Deus quem cuida das oportunidades, é Deus quem dá a condição, é Deus quem dá a inteligência, é só Deus. Mas para isso a gente precisa colocar a nossa esperança nele. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, é só para fazer menção ao texto, de que se não tiver esperança, não tem esperança. Morreu. Tem um texto em Eclesiastes, se eu não me engano, em Eclesiastes 11, que fala que quando uma árvore cai, ela ali fica. Nesse texto que menciona a árvore aqui, a árvore foi cortada. A outra parte da árvore ficou onde? Ficou sem esperança. Caiu, ficou. Essa outra parte da árvore, que ainda tinha raízes, fixadas numa terra, possivelmente fértil, mesmo parecendo estar morta, e mesmo parecendo não ter esperança, encontrava esperança porque ainda havia cheiro de água. Nos exemplos da Bíblia que menciona água, a gente sabe que tem relação com o Espírito Santo. E é impossível a gente ser movido, continuar a ter esperança, se não tiver o cheiro das águas do Espírito Santo. É só o Espírito Santo de Deus que pode trazer esperança para a gente. Eu posso estar numa condição precária, onde eu não tenha condições físicas, psicológicas, sociais, onde as pessoas olham e falam, daqui não vai sair nada. Assim como talvez as pessoas tenham olhado para você há muito tempo e falado para você, ou você já ouviu falar, pessoas mencionando o seu nome, dizendo que aí não vai frutificar. Eu quero falar para vocês que aqui onde vocês se encontram, na Igreja de Deus em Cristo, na Resgate para a Vida, nós buscamos o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, responsável por gerar esperança em nosso coração. Nós fomos colocados, lá no verso 3, voltando de novo na palavra de ontem, lá no verso 3 de Salmo, eu vou lá, o Salmo é um livro depois de Jó. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo o quanto fizer prosperará. Imagina só que você é como uma árvore. E você, nós citamos aqui duas situações. Bem-aventurado o homem que não anda segundo, ele evita algumas coisas, e no verso 2, antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, agora ele tem que fazer isso, ele evita algumas coisas e tem que fazer outras. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você é como se fosse essa árvore. Você precisa evitar algumas coisas
e fazer outras coisas. Você evitando algumas coisas que a palavra diz e fazendo essas outras coisas que a palavra diz, você será tirado de um lugar através do Espírito Santo que convence do pecado, que convence de muitas coisas que você tem que deixar de fazer. Te traz agora assim, ó, te planta junto, assim, ó, de uma margem onde passa a água, e não só o cheiro da água, mas a água, o rio, ele flui, hidrata a sua raiz e faz de você uma árvore frutífera, e que não morre, e que terá vida longa, e que se cortarem, vai nascer de novo, e vai chegar gente e vai cortar de novo, vai nascer mais uma vez. Deus é soberano, Deus é soberano, Ele não tem concorrente. Nesse livro de Jó, a gente vê nessa história o adversário de Deus chegando e falando assim, ó, tá vendo? É porque ele tem muita coisa. Deus falou, vai lá, tira o que você achar que tem que tirar, só não toca na vida. A soberania de Deus no livro de Jó. Deus mostrando que Ele é maior do que tudo. Até o diabo obedece. Você quer ver? Mexe. Mas mexe só até ali, hein? Dali você não passa. Parece aquele desenho do Tom e Jerry. Tem uma linha assim, ó. Dali o cachorro não passa. Até aqui. No próprio livro de Jó, lembrei agora, no próprio livro de Jó, Jó vai fazer um questionamento, e aí Deus faz várias perguntas para Jó. Aonde você estava quando eu criei tudo? Aonde você estava quando eu falei assim para as águas, ó, você vem até aqui. Quando eu falei para as estrelas, para o firmamento. Onde você estava? Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo. Sou soberano. Eu não sei se você está se identificando com essa palavra, se você está precisando se sentir mais esperançoso, se você chegou aqui sem esperança, se você está preocupado, com medo. Eu quero falar para vocês, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, há esperança. Há esperança através do Espírito Santo. Olha para a pessoa que está perto de você e diz, há esperança. Há esperança. Com convicção, por favor. Quem nasce para ser árvore, não pode ser rio. Ela tem que viver como se fosse uma árvore. Quem nasce para ser árvore, tem que viver como uma árvore. Quem nasce para servir a Deus e adorar a Deus, tem que adorar a Deus. E é dessa forma, cuidando das coisas de Deus, servindo a Deus, que Deus continuará cuidando de você. Busca aí primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é soberano e Ele cuida de você. Ele cuida do seu irmão que está do seu lado. Ele cuida da sua casa. Ele cuida do seu trabalho. Ele cuida da sua vida emocional. Ele cuida da sua vida espiritual. Ele é soberano. Uma árvore precisa viver como uma árvore. E olha só, para a gente deixar esse exemplo um pouco mais vivo. Numa família de músicos. Imagina só, a galera que nasce, cresce e vive até os seus 15, 16 anos, vendo o seu pai estudando em casa, vendo o seu pai tocando, vendo o seu pai ouvindo boas músicas.
ele agora se depara numa situação, num passeio, ou agora trabalhando, numa festa no serviço, ele se depara com uma música, e aquela música parece que começa a ficar agressiva aos seus ouvidos. Ele falou, opa, peraí, não está batendo. O cara aqui, essa música está em si menor, com sétima e nona. Gostou, né, Ivan? É uma nota black, pai. Essa música está em si com sétima e nona, e os caras estão tipo em dó sustenido. Não combina, né? E aí é perceptível, por quê? Por conta do convívio. Ele nasceu num lar musical. E aonde essa pessoa for, e ela ouvir uma música, ela vai ter ele vai conseguir identificar se essa música é boa, ou se essa música é ruim. Ou se essa música pelo menos segue a regra, porque ele cresceu num lar musical. E é assim também com a nossa vida. Vocês que cresceram ou nasceram num lar cristão, ou estão há pouco tempo ainda vivendo uma vida cristã, vocês vão se alimentando de informações, de conhecimentos, dia após dia, que dificilmente vocês serão enganados. Dificilmente vocês serão enganados, nós seremos enganados, por conta do conhecimento, do entendimento que está sendo aberto, por conta da palavra, por conta das mensagens. E quanto mais a gente absorve, quanto mais a gente tem relação com isso, mais difícil fica de enganar a gente. E é comum a gente ver isso entre os nossos adolescentes. Não tem adolescente bobo no nosso grupo de adolescente. Você abre para debates, é só pergunta com respostas muito filosóficas. É verdade. É ou não é, Pati? É assim também no nosso grupo da juventude. O Tiago Piu-Piu, que é meu amigo, ele falava todo dia, todo domingo, no pós-escola dominical, ele falava, esse domingo foi difícil. Os jovens batem de verdade. Por conta disso, por conta da fome, por conta de ir atrás da informação, por conta de falar assim, eu quero mais, eu quero ficar mais forte. Não é só para bater nas pessoas, mas é para saber mais. E com isso, a gente vai vendo uma humanidade, uma sociedade pequena, mas uma sociedade muito enraizada, com raízes fortes. E a gente volta de novo aqui para a origem da palavra. A gente volta de novo, falando que a gente tem jovens, adolescentes, homens, mulheres, idosos, crianças, enraizados na palavra de Deus. E a gente vê, por exemplo, na escola, quando a gente vai numa reunião com os professores, a professora falou assim, quem é o pai e a mãe do Léo, da Isabelle, da Maria Clara, da Ana Carolina, da Ana Isabelle? Aconteceu alguma coisa? Ela conversa como... Ela não tem vergonha. Por mais que pareça que ela está tímida, parece que ela se empodera, sabe? O que vocês fazem? E é comum a gente ver os pais dos adolescentes e dos jovens falando sobre os seus filhos assim. Adolescentes e jovens que estão enraizados na palavra de Deus. Alguém aqui sabe o que é muda enxertada? O Clebão sabe, né, Kleber? O Kleber gosta de planta. Muda enxertada. Você vai ali no aquário, eu via sempre o pessoal falando lá, tem muda enxertada? E geralmente a muda enxertada é muito mais caro do que uma muda normal. E eu fui tentar entender, perguntei para o Kleber, o que é muda enxertada? Ele explicou, quando tem uma plantinha pequena, e essa plantinha, jogaram a semente lá, abriram, cavucaram a terrinha, colocaram a semente, essa semente morreu.
E aí, depois da morte dessa semente, começou a gerar vida por conta do tratamento que foi feito. Nasceu uma muda. Só que essa muda vai demorar muito tempo para criar uma vida sustentável ao ponto de dar frutos. E aí a pessoa que vai comprar essa muda, ou vai cuidar dessa muda, ela não quer esperar esse tempo todo. Ela quer adiantar esse processo. Então o que é feito? Eles pegam uma árvore, ou uma planta, não é árvore, é tipo uma mini árvore que também dá fruto, tipo morango, tomatinho. Como que é, Kleber, o nome certo? Mas é árvore então. Então, pega um galho de uma árvore que dá fruto já. Faz um cortezinho nessa muda, aplica esse galho que dá fruto nessa muda, amarra, e aí aquela muda vai crescer já dando fruto. Ela não precisa esperar 3 anos, 4 anos para começar a dar fruto. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, mas isso é possível? Ele é possível, isso acontece há muitos anos, há muitos séculos, isso aí é milenar. Isso chama muda enxertada. E é isso que acontece aqui com a gente, com os nossos filhos. Olha só, os nossos filhos, eles crescem como uma muda enxertada. Eles não precisam passar pelo tempo de vida que nós tivemos e que a gente passou a produzir frutos, para eles começarem a produzir frutos. A gente colocou o nosso conhecimento neles, dia após dia, e aqui ainda enraizados na palavra, eles começam a dar frutos, e a gente vê esses frutos. A gente vê esses frutos nas conversas, pelo WhatsApp, a gente vê esses frutos na escola, a gente vê esses frutos quando eles não estão presentes, a gente ouve as pessoas dizerem, e até algumas pessoas da igreja olham para a gente e falam assim, ó, eu vou falar para vocês, eu queria ter uma família assim igual a sua, cara. Eu acho a sua família mó bonita, ó. E se tem um conselho que uma árvore pode dar para outra árvore você precisa fazer algo parecido que eu faço para ter uma família parecida com a que eu tenho. Você precisa criar a sua família, ou cuidar da sua família, enraizar a sua família na igreja. Você precisa trazer a sua família para a igreja. Está cansado? Vem descansar na igreja. Está descansado? Vem se cansar na igreja. Está sem esperança? Vem buscar esperança aqui na igreja. A gente fala, vem aqui para a igreja, e parece que a gente está criando uma organização, mas na verdade aqui é o lugar onde a gente encontra paz, onde eu falo isso para vocês, porque eu estou aqui nesse lugar há quase 18 anos, e há quase 18 anos não são só dias de pura felicidade que a gente está todos os dias. Tem dia que a gente está amargurado, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está desesperançoso. E aí a gente chega aqui nesse lugar, e a gente é impactado através do Espírito Santo de Deus, através de todo o mover que acontece aqui na igreja, e a gente sai desse lugar de forma diferente. E é assim, há quase 18 anos que eu frequento esse lugar. Eu conheço pessoas com muitos dons, sabe? Dons, se falar assim, esse cara é igual na época do curso de técnico em radiologia, esse cara aqui, ele vai voar aqui na igreja. Mas aí por alguma coisa da vida, por alguma coisa assim que ele viveu, ele foi deixando, e aí a gente às vezes encontra essa pessoa na rua, e a gente vê que essa pessoa, ela, além de estar sem esperança há muito tempo, essa pessoa praticamente vem vivendo morta. E a minha pergunta é: há esperança para o pecador? Há esperança para aquele que erra?
Há esperança para quem está no pecado. Há esperança também para aquele que não está aqui. Há esperança. O Espírito Santo de Deus, quem convence do pecado. O Espírito Santo de Deus, que conhece todos nós, do mais santo ao menos santo. Ele é o único que pode convencer do pecado. Eu, com todo o meu conhecimento, o bispo com todo o conhecimento dele, juntando com o conhecimento do Sagat, da Patrícia, do pastor Anderson, a gente pode chegar num morador de rua que está desprovido de muita coisa, e por conta do nosso conhecimento a gente pode achar que a gente consegue convencer ele de sair daquela vida errada, mas não. A gente pode ser um canal condutor, mas se não for pelo Espírito Santo de Deus, nada acontece. Nessa noite, e é nessa noite, essa noite que Deus escolheu para encontrar você, crente, você descrente, você que está cheio de esperança, você que não tem mais esperança. Ele escolheu essa noite, Ele escolheu, e não foi hoje que Ele escolheu, já estava marcado na sua agenda. Ele olhou e falou, no dia 1º de agosto, está tudo preparado. Eu tenho um encontro. Assim como houve um encontro com Nicodemos às escuras, às escondidas, é o texto da Bíblia que eu mais gosto. Ele marcou um encontro também com você nessa noite. Hoje é dia do esperançoso ter mais esperança ainda. Se você tem esperança no seu coração, hoje você vai sair daqui com mais esperança, cheio de confiança, sabe? É como se você tivesse treinado para aquela luta, a luta da sua vida. E você fala assim, eu já estou treinado. E agora, você já está treinado. Mas agora parece que chega um treinador, chamado Espírito Santo, e ele fica aqui na sua orelha, vamos lá, eu sou mais você, vamos, você pode, eu quero ver, mano, você consegue, mano, você pode, ei mina, você consegue. Para o esperançoso, para aquele que acha que já está treinado, o Espírito Santo tem isso para você, ele vai te encorajar mais nessa noite. E para você que está sem esperança, para você que está sem esperança, que olha para você mesmo, olha para o espelho e canta aquele louvor assim, Quando olho no espelho. Para você também há esperança. É uma esperança a médio, longo prazo. É uma esperança que não vai ser da água para o vinho. Não vai ser uma mudança assim, pá! Olha só como eu tenho esperança, cara. Mas você vai ver já indícios a partir dessa noite de uma nova vida. E se você der condição, se você se abrir para o Espírito Santo, se você abrir a porta do seu coração, o Espírito Santo de Deus vai começar uma boa obra hoje, uma obra incrível na sua vida. Uma obra essa que as pessoas que não acreditavam mais em você um dia vai olhar e falar, não é a mesma pessoa. Não é o mesmo Vande, não é. Eu creio, não pelas pessoas, mas pelo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu não sei qual é a falta de esperança que você tem. Qual é a sua necessidade? Qual é a condição que você se encontra hoje? Você pode ter dinheiro, mas mesmo assim está se sentindo vazio. Você pode ter uma bela casa, talvez um belo carro, mas se encontrar sozinho. Você pode não ter casa, não ter carro, não ter nada também, e mesmo assim achar que você ainda não tem nada. Eu quero falar para vocês que tem pessoas, assim como eu,
que não têm muitos bens, mas possuem uma riqueza incrível. Essa riqueza que ninguém pode tirar. O inimigo não pode tirar. O homem não pode tirar. A falta de dinheiro não pode tirar. Porque tem raiz. Tem raiz. Eu finalizo essa mensagem de hoje falando para vocês, e para mim também. A vida começa por baixo, criando raiz, penetrando mais no profundo da terra, enraizando mais ainda, criando mais raízes profundas. E quando começar a aparecer brotos, folhas, pode aparecer vento, pode aparecer tempestade, pode aparecer o que for. Você continuará vivo. Tem uma música de um grupo que diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está na Bíblia esse texto. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi cortado? Árvore cortada. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Feche seus olhos. Um minuto com Deus. Senhor, nesse dia, Pai, que o Senhor separou para cada um de nós, nesse dia que o Senhor escolheu, Pai, para ter um encontro conosco, nos inspirar, nós queremos agradecer a Ti pelo cuidado. Nós queremos agradecer ao Senhor por todo o cuidado. Nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem nos alimentado através da sua palavra dia após dia. Queremos agradecer ao Senhor por essa palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações. Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Existem conselhos de uma árvore para outra árvore, que é permanecer firme. Se uma árvore pudesse dar o conselho para outra árvore, é de permaneça firme. Beba bastante água. Consuma o Espírito Santo. Propicie aos outros um pouco de sua sombra. Permaneça ligado às suas raízes. Aproveite a paisagem. Entre em contato com a sua beleza. Não se deixe abater pelo vendaval ou pelas tempestades. E cuide dos seus frutos. Senhor, ajude-nos, Pai, a ser essa boa árvore. Ajude-nos, Senhor Deus, a produzir bons frutos. Ajude-nos, Senhor Deus, a nos mantermos vivos, firmes. Nos dê esperança, Senhor, de continuarmos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A esperança, Pai, a esperança. Eu acredito que há esperança do verbo esperançar, Senhor Deus, do verbo de quem tem esperança, não de quem espera. E é nessa esperança que nós esperamos em Ti, Senhor. Aleluia. Eu quero aproveitar esse momento e pedir para você que se encontra sem esperança, você que não tem esperança, está sem esperança faz tempo já, que precisa resolver a sua vida, dá um basta e fala: chega, eu preciso dar um jeito na minha vida.
eu quero convidar você para vir aqui na frente, para a gente orar junto com você. A gente invocar essa ajuda do Espírito Santo junto com você. Você que se encontra sem esperança, que precisa de ajuda, que tem medos, que tem falado com Deus: Senhor, eu preciso de ajuda, mas eu não estou conseguindo. É para você. Eu quero convidar você a se levantar e vir aqui na frente, que nós vamos orar junto com você. Para você que precisa de esperança, precisa se sentir mais corajoso, mais forte.